do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama esperança sobre nós, Mãe do céu morena. Linda essa música, né? Mãe de tantas nações, mãe de tantos filhos, Maria, nossa mãe. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero saber quem é que compartilha conosco essa noite, que vai ser uma noite muito especial. Deixe o seu comentário, que nós vamos lendo, vamos vendo quem as pessoas que estão junto conosco. Já temos algumas aqui. A Jocelaine está nos dando boa noite, salve Maria. A Letícia, boa noite. A Fernanda Santos, boa noite. A Graziela Oliveira, boa noite, gente linda. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 8 de novembro, uma data que vai ficar marcada, vai ficar bem especial nas nossas vidas, nos nossos movimentos, no nosso movimento Cenáculo de Maria. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Alessandra. Fiz o Cenáculo de número 61, o primeiro por Alvorada, no ano de 2001. Esses dias encontrei minha foto. Eu tinha dúvida se era o ano 2000 ou ano 2001, agora tenho certeza. Ano 2001. Que momento especial esse. Vamos ver quem mais está conosco. A Luluzinha Becker, dando boa noite, salve Maria. A Adriana Leite, olá, queridos.
Adriana Leite, boa noite a todos. Sou amiga da Bianca. Legal, a Bianca vai estar conosco nessa noite também. Nós teremos pessoas especiais que vão compartilhar conosco essa noite. A noite de hoje vai nos falar sobre a voz negra na igreja e na sociedade. O Flávio Canto está conosco, boa noite. Né? Sejam todos sempre bem-vindos, vamos chegando, vamos ver quantas pessoas nós já temos. Salve Maria, a todos que estão aí conosco. A gente nunca pode esquecer que o movimento Cenáculo de Maria está tendo umas soluções para toda essa pandemia, que são as lives. Isso é muito importante. Vem nos trazendo reflexões, vem nos dando a oportunidade de a gente se cuidar em casa, sem esquecer do refletir, sem esquecer do estudo, sem esquecer de a gente poder olhar para si. E também ações. Muitas ações foram feitas durante esse ano da pandemia. Muitos dávidos solidários que arrecadaram centenas de alimentos, de roupas, que doaram, não deixaram de ir ao encontro daquele que necessitava. Parabéns a todos envolvidos neste momento. Vamos ver quem mais está conosco? Além, vamos ver. Deixa o seu recado aí e eu vou lendo enquanto isso, né? Nós vamos entrando devagarinho, todos estão conosco para partilhar neste momento. Não esqueçamos também da ação solidária, né, que é muito importante. Você manda o seu currículo para que nós possamos divulgar. Você que está sem emprego, que está com dificuldade, faça o seu currículo, que o movimento Cenáculo de Maria divulga. Você pode botar, vocês podem mandar o seu currículo para MCM, o e-mail, vou dizer, mcmvicapoa@gmail.com. Repetir de novo, mcmvicapoa@gmail.com. Mande o seu currículo e nós divulgamos o seu negócio, o que você gosta de empreender também, o que você faz, né? Talvez muitas pessoas já estejam já organizadas, já acolhidas através dessa nossa ação solidária. Quem mais entrou? Vamos ver quem mais está conosco. O Fabrício, boa noite, Fabrício. Salve Maria. Tiane Rocha Machado, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos ver quem mais. Vamos dando um oi aí para nós vermos quantas pessoas estão conosco. Essa noite será uma noite de grandes conversas, de grandes reflexões, então vale a pena você ligar, você dizer para aquela pessoa, olha, está começando. A Maria Beatriz, boa noite, seja bem-vinda, salve Maria. Então, nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, a voz negra dentro da igreja e fora dela. As suas ações. Quantos negros nós somos no nosso país? Um país extremamente miscigenado de tantas etnias, de tantas culturas. Então, nós vamos conversar durante essa noite um pouco sobre isso. A Terezinha Soares, mãe do Mano, também nossa assinante, disse, oi, Alessandra, oi, querida, tudo bom? Um grande abraço, sejam bem-vindos. Vamos mandando aí. Quem mais está conosco? O Fabrício, Rafa Fabrício, boa noite, Rafa. Boa noite, seja bem-vindo. Beijos na Flavinha, nas crianças todas. No fim, a gente conhece todo mundo, né? Todo mundo é compadre de todo mundo aqui. Marli Calçada Pontes. A Marli é mãe da Bianca, que vai estar conosco aqui também. Boa noite, seja bem-vindo nessa noite.
que compartilha conosco. Então, dá tempo ainda de você deixar um recadinho lá, avisar alguém no WhatsApp que nós estamos aqui à sua espera. Né? Então, hoje, nessa nossa live Voz Negra na Igreja e na Sociedade. Boa noite a todos novamente, sejam muito bem-vindos. Ao longo da live, estaremos recebendo e lendo seus recadinhos, as suas curtidas, então não esqueça de nos mandar o seu recado e do que está achando. Nós estamos finalizando um ano de 2020, mas na esperança e sempre na oração pelo fim desta pandemia. Essa pandemia também nos trouxe um novo normal, e entre eles, as lives, onde podemos matar a saudade um dos outros, mesmo que virtualmente, e refletirmos sobre diversos assuntos. Agradecemos já ao Vicariato de Porto Alegre por tantas reflexões e aos outros demais vicariatos do Movimento Cenáculo de Maria, que também fizeram as suas reflexões e que estão acompanhando a gente nessa noite e tantas outras noites. Nessa noite trataremos de mais um tema, a voz negra na igreja e na sociedade. Segundo a última pesquisa do IBGE de 2014, 53,6% da população brasileira se autodeclarou negra, variando entre as cores preta e pardas. Fora do continente africano, o Brasil é o país onde há mais negros no mundo e também é o país mais miscigenado. A nossa mestiçagem traz à população brasileira uma identidade criativa, alegre e heterogênea. Todos nós somos frutos da cultura indígena, filhos desta terra, dos africanos que foram trazidos para cá e dos colonizadores. Cada nação é construída por sua história, por suas lutas, conquistas e insucessos. Sim, insucessos. Também fazem parte da nossa história, pois com eles também aprendemos a ser fortes, perseverantes e nunca desistir de nossos ideais. A ideologia de subjugar alguém ou um povo, de escravizá-lo, é uma prática dos povos da antiguidade, a exemplo dos romanos que já escravizavam os povos que perdiam as guerras. Esta prática, que infelizmente ainda perdura sobre outras roupagens, está presente nos dias atuais também. Quando nós escravizamos um povo ou alguém, na medida em que lhes é retirados a sua liberdade de expressão. Aqui no Brasil, tivemos essa ideologia perdurada por mais de 300 anos. Primeiramente com os índios, chamados pelos colonizadores de negros da terra, devido ao seu tom de pele mais amorenado. E depois pelos africanos, que foram arrancados de suas terras e trazidos até o continente americano, mas que trouxeram junto consigo os seus idiomas, os seus dialetos, sua culinária, sua música, sua arte, sua vestimenta, a sua religiosidade, a sua crença, os seus sonhos, que influenciam até os dias de hoje a cultura brasileira. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela então Princesa Isabel, apenas 10% da população negra estava cativa, que eram os doentes e os idosos. Os outros 90% já haviam conquistado sua liberdade, através de lutas, de rebeliões, de fugas, de construções de quilombos e também da compra da sua carta de alforria.
Dentro da Igreja Católica, há santos negros, que talvez nem sempre a gente conheça. Vou dizer alguns aqui para vocês. Santa Efigênia era filha de um rei etíope e disseminou o cristianismo na Etiópia. São Benedito, de descendência africana, nascido no sul da Itália. Santa Baquita é padroeira do Sudão, dos sequestrados e dos escravizados. Beata Inhaxica, primeira beata negra brasileira. Beato Padre Victor, sacerdote mineiro, foi beatificado em Três Pontas, Minas Gerais, no dia 14 de novembro de 2015. Santo Antônio de Categeró, ou Santo Antônio Catargo, dedicou-se a sua vida toda a cuidar dos doentes. E no Brasil, nós temos a nossa amada padroeira, nossa mãe, que aqui nós chamamos de Nossa Senhora Aparecida. A exemplo de tantos santos, não somos perfeitos, pois só Deus é perfeito. Mas nós buscamos essa perfeição e essa santidade do nosso viver. Nós buscamos através sempre de lutas, de desafios, de altos e baixos, de acertos, de erros. E nessa noite quero convidar também para estar junto aqui conosco, para a gente conversar alguns dos nossos queridos amigos e conhecidos de vocês, né? Que enfrentaram lutas, desafios diários, mas não deixaram de viver a fé. E são também dentro e fora da igreja um exemplo. Então, nós vamos chamar a todos aqui. Quero chamar junto com vocês, vou apresentá-los rapidamente. Rafael Castro. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos ver se eu acho que o mano estava com problema de conexão. Jaderson Alberto. Oh, mano, aí, tudo bom? Júlia Silvana. Boa Olá, noite, seja boa bem-vindo. Graziela. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. E Bianca, que ainda, por enquanto, não fez cenáculo, mas vai fazer. Olá, boa noite, Bianca. Sejam todos bem-vindos. Primeiro, queremos agradecer vocês seis, né, que são um exemplo de tanto carinho dentro da igreja, né, como famílias. Muitos de vocês têm filhos, e não são poucos, né, tem povo aqui que tem de 3, assim, de nação, assim, né, e também fora da igreja são ativistas, né, são símbolos desse ativismo. Isso é muito importante. Muito legal, né? Que não deixam as nossas raízes morrer, porque somos lutadores dentro e fora da vida, né? Todos nós temos esses nossos desafios. Então, a gente quer dar primeiro agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui conosco, né? Muitos estiveram correndo, já estavam em outras tarefas e estão aqui conosco nessa noite aqui. Mas eu vou chamar um por um, tá? Para a gente conversar, bater um papo. Eu quero ouvir algumas coisas assim de vocês que a gente possa abrindar aqui. Então, eu vou chamá-los aqui. A sua personalidade negra que ele mais gosta é o Nelson Mandela. Ele é gestor da produção industrial. Fez um cenáculo de número 79 pelo Vicariato de Gravataí. Seu nome é Rafael Castro de Souza. Conhecido como Rafael Negão. Já tem esse orgulho de ser negão no nome, né, Rafa? Boa noite, Rafa.
Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder falar de um tema que admito eu deveria falar mais, mas às vezes não falo. E fiquei muito feliz pelo convite do Vicariato de Porto Alegre e assim, é uma honra para mim estar falando sobre esse tema bem especificamente e uma honra para mim estar participando de uma live do Vicariato de Porto Alegre, que é um vicariato que eu tenho muito carinho e muito amor há muito tempo. Que bom, Rafa. Rafael, hoje tu és o coordenador do vicariato de Gravataí, tô certa? Isso aí. Até Desafios. o dia 31 de dezembro. Algum desafio nessa caminhada? Bah, tantos. É. E tantos, né? Então, elege alguns e fala para nós. Alguns, não precisa ser tantos. Sabe que... sabe, Ali, que quando comecei a pensar e muito nessa questão da negritude da nossa raça, falando dentro da nossa igreja, né? Eu comecei a pensar, e falando com um amigo meu hoje, com o Guilherme de Biamão, eu comecei a fazer uns questionamentos para ele. Guilherme é uma pessoa branca, né? E eu comecei a falar com ele. Falei, cara, quantos chefes de cenáculo negro tu já presenciou nesse teus 6 anos de caminhada? O Guilherme tem 6 anos de caminhada. Eu fiz o cenáculo em 2003. Eu tenho 17 anos de caminhada. E ele me falou, cara, eu não me recordo. Eu não sei. Porque não teve, né? Eu me lembrando, né, comecei a me lembrar de todos os cursos que eu já trabalhei, e foram bastantes cursos, muitos cursos, por vários vicariatos, pelo vicariato de Gravataí, pelo vicariato de Porto Alegre. Eu me lembro de ter trabalhado, eu trabalhei, olha, em mais de 60 cursos, olha. Se foram, eu me lembrei em 4 chefes, em 5 chefes negros. Em Porto Alegre, a Alessandra e a Fernanda. Me lembro de ter trabalhado no curso do Marlon, em Canoas. Me lembro de ter trabalhado no meu curso, né? E do Mano, e do Jaders. Esses são os 5 chefes negros que eu me lembro no Senac. Também hoje com o Guilherme, ele estava fazendo um churrasco na casa do sogro dele, o tio Luiz. Tio Luiz é senante. Tio Luiz foi seminarista. Perguntei pro tio Luiz, na sua turma de seminário, quantos negros tinham? Ele falou nenhum. A conclusão que eu chego, Ali, é que a igreja nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade. E quando eu falo isso, eu quero que as pessoas entendam que em nenhum momento, e quem me conhece sabe, que eu sou totalmente contra aquela questão de coitadismo. Eu quero que as pessoas elas tenham a noção de que essa é a realidade. É a realidade, não é coitadismo, é a realidade. Eu trabalho numa empresa, na Fites, há 16 anos. 16 anos. Na fábrica, nós somos entre 20 líderes. Nós temos só 2 negros. Quando o IBGE fala que a população negra no Brasil é de 54%, e num universo de 20 líderes, de 20 cargos de liderança que a empresa tem só 2 negros, tem alguma coisa errada. Quando a gente tem 54% de pessoas pretas
num universo nacional e nós não temos nenhum gerente negro na minha empresa, tem alguma coisa errada. Isso não é uma crítica para a empresa, é a sociedade. Ela é assim. Ela é assim. Então, a gente sempre tem que lutar mais. Essa é a verdade. Quando a gente fala em igualdade, é muito relativo. É muito relativo. Porque a gente sempre tem que lutar mais. Nós, negros, nós sempre temos que lutar mais. E isso é na nossa vida, e isso também é na nossa fé. Eu nunca, eu nunca posso dizer assim que eu já vivenciei alguma coisa de preconceito real comigo dentro da igreja. Não posso dizer isso. Se eu estiver falando isso, eu vou estar mentindo. Mas eu já devo ter passado. Porque às vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que é impossível, né? A gente percebe, Ali, quando a gente começa a refletir, como eu refleti, me preparando um pouco para a live hoje, e eu começo a tentar me lembrar de quantos chefes negros nós tivemos dentro do Senado. E aí eu perguntei para Carla, tu que foi do CLJ, quantos coordenadores de CLJ negros tu presenciou na tua época de CLJ? E ela não consegue se lembrar. Não, conseguiu se lembrar de um, o falecido Denilson, que faleceu o ano retrasado. Sim. Né? Então eu acho assim, Ali, nós somos a igreja, ela acaba se tornando com certeza o reflexo da sociedade, do que a sociedade nos impõe hoje. E Eu falei Rafa, demais. não, uma pergunta agora para ti, assim, bem delicado. O Rafael, pai de 3 crianças, né? Filhos de Uhum. uma. Assim como ele também é filho de uma mestiçagem, teu pai negro e a mãe branca, assim como eu também, né? Vivo isso, né? Que tu imagina daqui a alguns anos, uma década? Esse Brasil, este mundo, para esses teus filhos que poderão vir ou não sofrer um preconceito. O que tu imaginas? O que tu desejas, né? Como pai. Eu desejo, Ali, assim, tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? Mas, assim, o que eu desejo não é bom falar, para não gerar polêmica. Mas, assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje, e a Fernanda, que está na live, ela vai se lembrar de algo que aconteceu com a minha filha, que a Fernanda é madrinha, e que ela dividiu com nós isso. Quando a Mariana tinha 5 anos, a gente sempre gostou de mandar ela para a escolinha com cabelo solto, porque ela tem o cabelo crespo, Sim. porque ela é Estilo negra. Black Power, né? Ela tem o cabelo solto, parecido com o da Bianca. Cabelo Sim, solto, olha aí. crespo, né? E um dia ela chegou em casa chorando. E a gente não entendeu o que estava O acontecendo. que é? E aí nós começamos a perguntar para ela, e ela chegou para Carla e falou assim, ó, mamãe, e por que eu não tenho cabelo igual ao teu? Por que o meu cabelo é encaracolado, não é que nem o teu? Aí nós sentamos e conversamos com ela, tá, filha, mas o que aconteceu? Não, porque teve duas coleguinhas minhas que riram e falaram que o meu cabelo era diferente. Aquilo ali, para mim, foi como uma facada. Me senti mal. Mas foi um aprendizado para ela também e para nós. Porque daí nós começamos a pegar as nossas fotos da nossa família. A mãe da Carla também é negra, né? Começamos a pegar as fotos e mostrar para ela aqui, ó. Essa aqui é a tua origem. Essa aqui é a tua origem.
E não existe feio e nem bonito. Isso aqui é a tua vida. Então, assim, Ali, falando do que eu espero pro futuro, eu espero muito que as pessoas julguem os meus filhos pela capacidade deles, pelo potencial deles, pelas pessoas que eles são, nunca pela cor deles. Verdade. Então, a gente podia passar a noite toda aqui conversando contigo, mas nós temos mais uns convidados. Te agradeço. No final, tu volta com os filhotes e vai mostrar para nós, tá? Beijo, Rafa. Eu só queria, só antes de acabar, eu queria mostrar uma foto, que eu até mostrei antes. Essa foto aqui é a da minha formatura, do meu pai. Que lindo. O meu pai faleceu no ano passado e ele, infelizmente, ele não teve a oportunidade de presenciar comigo esse momento. Mas eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele sabe que o filho dele, filho de um negro, conseguiu fazer a faculdade. Ai, show. Me emocionei. Que, infelizmente, ele não conseguiu, mas o filho dele, o filho de um negro, conseguiu fazer a faculdade. E eu tenho orgulho disso e tenho orgulho ainda mais de poder dizer que sou filho de negro e que meu apelido, para todo mundo que me conhece, para todo mundo que me ama, é Rafa Negão. Salve Maria. Grande beijo. Salve Maria, foi emocionante. Obrigada por enquanto. Vamos aos comentários. Já estamos cheios aqui de comentários. Deixa eu ver aqui. A Fernanda botou compadre. A Grazi já está chorando. Estou muito feliz por estarmos falando sobre esse tema. A Márcia Andrade falou: do seminário do Rio Grande do Sul é bem racista, sou católica e atuante, mas infelizmente isso é verdade. A Vera Frasson está nos dando boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. E a Maria Helena, no meu curso, lembro com muito carinho, Santa Rosa de Lima. Que legal, estamos todos juntos aqui. Mas vamos lá, que temos mais pessoas, né? Deixa eu ler a apresentação dela, que ela é muito... Deixa eu ver aqui. Ela é assistente social, fez o curso de número 142 pelo Vicariato de Porto Alegre, Paróquia Santa Rosa de Lima. Sua personalidade negra é o Martin Luther King. Eu, particularmente, chamo ela de Nega Júlia Silvana, com todo carinho. Porque quem é negro se sente muito acolhido em falar que é negro, né? Boa noite, Júlia. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra para nós negros assim, estar falando, tendo essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que para nós é muito importante. E a gente não tem tanta oportunidade de comentar sobre isso, até dentro da igreja, até pelas pessoas não têm interesse em saber, de escutar, de ver como a gente se sente, o que a gente passou, né? E eu acho que isso é um dos frutos que a gente está colhendo, né, nesse século, da luta dos nossos antepassados. Não deixa de ser um dos frutos bons que a gente está colhendo em ter esse espaço que antes a gente não jamais pensaria em ter, né? Essa liberdade de expressão da gente estar. E como a Grazi, eu também fiquei pensando, eu me emociono muito, fiquei refletindo sobre tudo que passei, até todo o trajeto, toda a luta, e foram muitos momentos ruins de dor, né? E a gente se emociona e também a gente fica feliz de hoje estar aqui também como vencedoras, né? Eu acho que todas nós, e na luta sempre. Bom, o Rafa falou um pouco da igreja, da história da igreja, né? Do racismo velado que ainda que existe, né? Dentro da igreja, fora da igreja.
eu queria falar um pouco sobre a minha vida e os meus ancestrais, da onde surgiu essa minha liderança, né? Eu sou o meu tataravô, muitos não sabem, eu nunca tive essa oportunidade de estar falando sobre o negro, sobre o racismo, enfim, hoje eu até fico feliz das pessoas que eu convivo tantos anos, e saberem um pouco dessa parte da minha vida. E o meu tataravô, ele era escravo. Ele foi, como a Alessandra falou, ele veio para o Brasil escravizado da África. Então, o meu tataravô Geraldo, a minha família tem esse legado da escravidão, né? E a mãe dele, minha tataravó, veio escrava e ele nasceu aqui como escravo. E a mãe dele, que era escrava, trabalhava na senzala, trabalhava na cozinha da casa grande, do senhorzinho. E o senhorzinho, patrão, fazendeiro, abusava dela todos os dias, né? Ela abusava e torturava ela todos os dias. E numa dessas torturas, ela acabou engravidando e nasceu o meu tataravô Geraldo, que foi aí que começou o nosso legado e a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo e contra a escravidão, que vem passando de geração em geração. E nós, da minha família dos martinianos, a gente se sente nessa obrigação, né, de estar dando essa continuidade em toda a luta que ele viveu e presenciou. Ele conseguiu fugir da senzala, né? O pai dele branco, o senhorzinho, descobriu que era filho, enfim, deixou ele fugir, né, para não ter essa vergonha na época escancarada na sociedade. E depois, quando veio a abolição da escravatura, com o trabalho ele conseguiu trabalhar e conquistou algumas terras. Até o Diego tem um livro, a gente tem um livro da nossa família, que a URGS escreveu, tem a imagem, não sei se o Diego consegue compartilhar aí para vocês, do livro. E esse livro conta a história, gente, lá, as terras dos martimianos, hoje é um quilombola, né, patrimônio histórico, e tem toda a história da ancestralidade até agora. Então, eu faço essa reflexão, né? Isso me emociona muito. Eu que venho desse legado da escravidão, descendente de escravo, eu fico pensando se eu nascesse naquela época, hoje, sabe? O quanto a dor. Só em pensar a gente já sente a dor dos nossos antepassados, né? E já passa para nós. Então, nunca foi muito fácil a minha trajetória, né? Antigamente, a gente não tinha uma lei hoje eu tenho 38 anos, né? Na minha infância e na minha adolescência a gente não tinha essa lei, que hoje é a Lei 7.716, que é contra o racismo inafiançável, que é uma luta, que é uma vitória, né, dessa luta de tantos anos dos nossos ancestrais. E a gente era obrigado a gente sofria racismo toda hora e a gente tinha que baixar nossa cabeça porque a gente não tinha voz. Era a nossa palavra contra a palavra do racista, do branco racista. Então a gente não tinha voz. A gente tinha que baixar a cabeça e aceitar. Meu pai é metalúrgico, eu estudava em colégio particular, que quem conhece a Escola Mesquita, que é dos metalúrgicos. Na minha sala de 35 alunos, eram 3 negros, né? E a gente sofria racismo o tempo todo. Tipo, eu não podia ir com cabelo crespo na escola, que eu era ridicularizada e chamada de feia, de nega isso, enfim. Então, eu acho que as meninas também a gente passou por um processo de ter que estar alisando o cabelo, de estar passando por processos dolorosos, de química, que doía muito, para a gente poder ser aceita na sociedade, pelo menos 10% de aceitação.
Porque se a gente aparecesse numa entrevista de cabelo com esse cabelo, uma entrevista de emprego com esse cabelo, a gente não era aceita, nem pegava o nosso currículo, ou em qualquer outro lugar. Tipo, cansei de ir em loja, comprar, loja de marca, tipo, em shopping, e o segurança ficar atrás de mim, me vigiando, tendo outras pessoas também na loja, mas o segurança ficar atrás de mim, me vigiando, achando que eu ia roubar por eu ser negra. Cansei de visitar, como eu estudava em colégio particular, e minhas amigas tinham mais posses, eram ricas. Cansei de ir em apartamento, em elevadores, que tinha elevador do empregado e elevador social. O porteiro branco chegar ali, o porteiro branco nem perguntar o que eu estava fazendo ali e já me passar para o elevador do empregado, né? Ou tá numa loja, vim comprando também a mesma coisa e vinha as pessoas me perguntar: tu pode me atender? Não é não uma ofensa de quem é vendedor ou não, mas tipo, o negro sempre foi visto como serviçal, como, né, o cargo inferior a todos. Não era inadmissível as pessoas olharem e ver se tu tá ali em ter condições de comprar alguma coisa melhor, ou tu tá ali uma visita e entrar num elevador social. Tipo, na nossa época, não tinha. Então, tudo isso é índices de racismo, que às vezes a gente acha pouco, mas para nós negros não era. Né? A gente sentia na pele o tempo todo. Desde tu ir num mercado para comprar um creme de cabelo, não existia creme para cabelo crespo. Não existia creme para pele negra, nossa pele tem mais melanina, resseca mais fácil, não existia. Né? Então, hoje, eu fico muito feliz nessa movimentação, que está tendo no mundo, nessa reflexão e sensibilização contra o racismo, e nessas conquistas que a gente está conseguindo colher os frutos hoje, depois de mais de 300 anos na luta. Então, tipo, teve que ter mais de 300 anos para a gente estar colhendo os primeiros frutos hoje, em 2020, nesse século. De ter um creme. Hoje a gente tem um creme tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo, né? Todos os tipos de crespo. Creme para pele negra. Então, o comércio do negro, tu olhar na TV e ver uma repórter negra, para nós é uma conquista. De ver uma juíza negra, que a gente tem aqui, a Bianca, é uma conquista, porque a gente não conseguia chegar numa faculdade. A gente não conseguia chegar no... E como o Rafael falou, de não ter negros em certos cargos, até dentro da igreja, não é por falta de experiência, não é por falta de pessoas, não é por falta de interesse de luta, é porque a gente não tem oportunidade. Agora a gente está tendo mais, mas ainda a gente está na conquista, a gente está na luta, mas antes não tinha oportunidade. Né? Hoje as pessoas falam de cotas porque tem que ter cotas para todos, contra a pobreza. Como agora a gente tem a consciência negra, as pessoas, eu vejo, não tem que ter consciência negra, é consciência humana. Só que isso, as pessoas, me desculpe, são pessoas que não têm informação, não se informam e não sabem o que significa. Tipo, eu tenho um exemplo de cota que eu senti na pele. Eu fiz um vestibular no IPA há anos atrás, fiquei em segundo lugar. E na minha inscrição do vestibular, eu não estava iniciando a história de cotas, até a gente não entendia muito bem como é que ia funcionar, mas já tinha ali um início da função das cotas para os negros. Mas só para vocês entenderem o que é a cota. O negro não tem que deixar de estudar ou ter uma nota máxima. Ele tem que estudar muito para te conseguir uma cota, porque a gente não tem aquela vaga específica. Como eu vou dar um exemplo agora. Eu passei em segundo lugar, nem eu acreditei que eu ia passar em segundo lugar no IPA. E na minha inscrição do vestibular, quando tu faz, eu não botei lá a opção de cota, eu não botei que eu era preta, não botei nada. Foi um vestibular como uma pessoa normal, como somos todos iguais. Como certas pessoas acham que somos todos iguais. Só que na classificação quando eu fui ver, segundo lugar, o certo seria o quê? Eu passar normalmente.
dentro daquelas vagas que tinha estabelecida por todo mundo, por negros, brancos, amarelos, índios. Não. Tinha 30, a turma era 30 alunos, tinha 30 vagas para fechar a turma. Tá? 27 pessoas entraram normal, lá na classificação primeiro, segundo, terceiro, e tinha 3 vagas por cotas. E eu me incluíram, porque eu era negra, nas cotas. Só que eu não fiz essa opção de cota. Eu era para me estar lá na lista de segundo lugar daqueles 27. Então, quer dizer, já foi um racismo velado. Quer dizer, se não tivesse cotas, mesmo eu tirando segundo lugar, eu não ia estar ali. E não foi por merecimento, e não foi por falta de estudo, e não foi por falta de interesse. Então, isso significa as cotas. Porque a gente não tem oportunidade. Hoje ainda o racismo existe. Tem uma citação do Gabriel Pensador, que eu gosto muito, que ele fala assim, o racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista, é o que pensa que o racismo não existe. E a gente tem muita gente que acha que a gente é coitadinho, coitadismo, que o racismo não existe, está na nossa cabeça. E não é. Só quem tem essa cor de pele sabe o que passa, né? E eu acho que é um dos racismos mais dolorosos, é o do preto, não tendo discriminação em nenhum outro, porque a gente não tem, gente, como tirar a pele. A gente não tem como chegar e esconder a nossa cor da pele. A gente não tem como nos pintar de outra cor e esconder. É na hora, o racismo é na hora, no olhar. Racista que é racista não esconde, ele faz questão de mostrar que é racista, que não gosta de preto, né? E eu acho que a igreja, minha vida da igreja, minha liderança já faz, falando um pouco rapidamente, já desde que eu nasci, meus pais vêm também de ancestralidade. Todos meus ancestrais sempre foi muito devoto a Nossa Senhora Aparecida. Então isso vem passado de geração em geração. E nisso nos inclui automaticamente na Igreja Católica. E a gente vem nesse legado que a Nossa Senhora Aparecida, como todos sabem, é a nossa mãe negra. E ela apareceu no meio do momento da escravidão. Ela veio no momento da escravidão, a descoberta dela, o milagre dela veio no momento da escravidão, né? A mãe negra. E ela veio com uma mensagem de amor ao próximo, de vida, né, de anti-preconceito, de anti-racismo e de amor ao próximo, como Jesus nos fala, né? Tem um mandamento que Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? E eu acho que nem todo mundo, hoje é muito bonito se a gente pudesse pensar como uma consciência humana, só que para a gente ter uma consciência humana, tem que ter o fim do racismo e todos temos que pensar que realmente somos todos iguais. Enquanto as pessoas não existir, e hoje nós não somos todos iguais, infelizmente. Quando o racismo acabar, a gente não vai precisar de cota, a gente não vai precisar de nada, de ações afirmativas para a gente ter oportunidade de estar num lugar de crescimento. Mas enquanto isso, é a nossa luta, é a nossa batalha, né? E dentro da igreja, a igreja me ajudou muito a vencer o ódio, a raiva, né, que a gente sente, amenizar o nosso coração. E eu acho que a gente não pode, por mais que exista racismo dentro da igreja, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar na nossa representatividade, a gente tem que estar mostrando que todos somos iguais, que esse é o nosso objetivo. E a gente tem que estar na luta e não se oprimindo e tentando as lideranças e mostrando que a gente é capaz, independente da nossa cor. Obrigada, Júlia, que lindo. Olha a história de vida, a história de uma família, né? Muito legal, muito obrigada por compartilhar conosco esse momento aí. Você tem até um livro, isso é muito importante, né? Quem nós somos e de onde nós saímos.
Vou ler alguns comentários aqui. O Guilherme Nicolaite manda um beijo para o Rafael Castro, dizendo que ele foi o melhor chefe do cenáculo. A Adriana Leite fala, queridos convidados, participando dessa live tão importante, em valores e difundindo a cultura da paz e do amor de Jesus. Né? Vamos ver mais uns aqui embaixo. A Diva Figueiró. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E a Grazi, que está conosco, exatamente, Júlia. Maria Selena, parabéns, Júlia Silvana, por ser esta verdadeira negra. Bom, nós vamos então ao nosso outro convidado. Ele está com algumas dificuldades ali de acesso, mas vamos tentar conversar com ele. Ele dificilmente é conhecido pelo nome, porque a gente chama ele sempre do apelido dele. Ele fez o cenáculo de número 89 por Porto Alegre. Sua frase, seu pensamento que lhe inspira é: seja como a água que desce da cachoeira, ninguém pode detê-la. Sua personalidade negra é, vou tentar dizer o nome aqui, Chadwick Boseman, Pantera Negra. Vamos conversar então com Jaderson Soares. Boa noite, compadre. Boa noite, mano. Será que o mano consegue estar conosco? Está meio travado ali? Acho que não, né? Eu acho que nós vamos chamar outra pessoa. E se der, a gente volta lá no mano. Vamos chamar outra pessoa, então. Ela é dona de uma voz encantadora. Uma voz suave, uma voz meiga. Ela tem uma voz imponente e ela é uma pessoa imponente também. Fez o cenáculo de número 58 pela Diocese de Montenegro. Sua personalidade negra é Conceição Evaristo, Maria Conceição Evaristo, que é uma grande escritora. Não basta, e a frase dela, que inspira a vida dela é: não basta sermos contra o racismo, é preciso sermos antirracistas. Frase dita por Angela Davis. Seu nome, Graziela Oliveira. A Grazi. Boa noite, Grazi. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Eu já estava aqui me batendo, já o Rafa começou a falar. Eu já fiquei, ai meu Deus, isso aí, Rafa. A gente vai se identificando, né? Eu vejo muito. Que. Sim, eu vejo que é uma reação assim do coletivo, né? A gente vai sacudindo a cadeira, vai balançando, aí eu já pego a caneta e vou escrevendo, mas eu quero dar uma boa noite para todos e para todas e para todas que estão nos assistindo nesse momento, agradecer ao Vicariato de Porto Alegre pelo convite e dar os meus parabéns pela iniciativa do debate desta conversa, né? Para mim, eu fico muito feliz, né? Que sou ativista dos movimentos sociais e principalmente do movimento negro, né? E como mulher negra, militante e membro da Igreja Católica, né? Tem muitos desafios. Eu me sinto assim todo o tempo desafiada, né? Como cristã, né? De como pensar, de como agir, de como fazer, sem machucar o outro, sem ofender o meu próximo, mas fazendo com que o meu próximo possa também pensar, né? E refletir sobre a sua postura, sobre a sua posição dentro da sociedade. Eu costumo dizer que nós temos uma missão muito grande, né? É ajudar a nossa sociedade a compreender como se faz para ser antirracista, né? E ser contra o racismo a gente encontra muitas pessoas, mas muitas vezes a gente encontra pessoas que são contra o racismo, mas praticam racismo sem perceber, né? Então deixam de ser antirracistas. Para nós é muito importante, e por isso que eu trago a Angela Davis como minha frase, que para mim e para todos nós negros, né, e não negros que lutam pela causa, além de sermos contra o racismo, precisamos ser antirracistas. Precisamos não sermos racistas e ajudar a lutar, a mostrar para o próximo o quão importante isso se faz.
E ouvindo todo mundo, né, e pensando essa semana depois que eu recebi esse convite especial, né, Ale, eu fiquei pensando, nossa, né, o que trazer e como falar um pouco, assim, da nossa trajetória frente a tudo isso que permeia, né, estar dentro da igreja e como a gente é fora da igreja, é óbvio, né, eu tenho essa facilidade muito grande de me comunicar, sou professora, então isso nos ajuda muito. Aí agora, agregando mais como sindicalista, aí a gente aprende cada vez mais a ter a manha de poder passar mensagem. Mas eu tinha um medo, né? De que eu pudesse passar mensagem não sendo muito agressiva, mas fazendo a gente pensar. Então eu queria aproveitar esse meu tempo, trazer alguns conceitos, partilhar algumas ideias, algumas reflexões, né? Então eu fiz uma opção de ajudar. Eu vi que o Rafael fez um testemunho muito profundo e a Júlia fez mais ainda. Então, eu acho que eu quero começar a dar nome a isso que eles falaram, né? Então, como eu estudo muito, essa é a minha pauta de estudo, sou aluna, cotista, mestrado da URGS, eu entrei pelas cotas, eu sou mestranda, né? E o meu material de pesquisa é luta antirracista, né? Então, eu aprendi, depois de adulta, alguns sentimentos que a gente tinha quando criança, tem nome, né? Eu aprendi, quanto adulta, né, que algumas coisas que a gente passou ao longo da nossa vida, esconder o cabelo, não se expor muito o nosso corpo, nós, mulheres negras, temos peitos avantajados, bundas avantajadas, de não... Por que eu andava tanto de moletom para tapar os meus peitos? Por que eu me escondia, né? Porque eu não era o padrão. Então, a gente começa hoje, eu começo, quando adulta, a aprender os nomes disso, né? E não é bullying, né? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que racismo é uma coisa e bullying é outra coisa, totalmente diferente, né? Então, acho que uma das coisas que eu queria muito poder dizer já desde o início, desde então. Mas, porém, entretanto, eu vou pedir até para o Diego botar para nós, eu queria que o Diego colocasse para nós a imagem da primeira missa que a gente teve no Brasil, tá? E eu queria começar, então, a minha fala da gente observando essa imagem, né, da primeira missa que aconteceu aqui no nosso país. E eu quero que vocês observem o entorno dessa imagem. Essa imagem é muito emblemática. Depois é só colocar no Google. Vocês vão encontrar essa imagem de vários ângulos, de várias formas. E aqui vocês vão encontrar povos, diferentes povos, principalmente indígenas. Por quê? Porque quando o Brasil foi invadido, e eu quero tomar liberdade de dizer que aqui vai um primeiro conceito: o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido, já haviam moradores aqui, e esses moradores eram os povos indígenas. Se vocês olharem em torno dessa primeira celebração, dessa primeira missa, que aconteceu em 1861, muitos indígenas em torno. E aí eu faço uma primeira pergunta, né? Quando a gente nasce, eu não sei se vocês já viveram, a Alessandra, eu e a Alessandra, não sei se é Bianca, né? Eu não sei se ela é mãe, mas eu e a Alessandra não tivemos esse prazer, mas a gente acompanhou os nossos sobrinhos, né? As crianças da família. Mas a Júlia Silvana e o Rafael e o Mano vão concordar comigo. Quando o bebê está lá na barriga, e a gente conversa com as crianças na barriga, com os filhos, há uma relação. Eles reconhecem a voz, não é isso? Eles reconhecem a voz, né? Eles reconhecem a voz. Quem costuma cantar, eu conheço amigos que desde a barriga tocava violão para os seus filhos. As crianças hoje, né, em vida, escutam aquela música, dormem, nanam. Por que eu estou falando isso? Porque as crianças, quando elas não nascem vazias. Elas nascem já cheia e embutida daquela primeira realidade social da sua família, da cultura da sua família. A criança vive essa primeira experiência de comunidade na família. Então, vocês pensam, quando os indígenas foram recepcionar os invasores, eles não eram pessoas vazias. Eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua crença, eles tinham os seus hábitos, eles tinham as suas formas de viver. E, bom, felizmente, sei lá,
vamos entrar nessa polêmica, porque não é essa a intenção, mas eu preciso dizer que foi assim que tudo começou, né? A igreja trazendo, então, para dentro do nosso país, culturalmente, né? Os nossos cultos, que nós chamamos de missa, essa celebração, e a partir daí, pode tirar, Diego, pode tirar a imagem, e a partir daí, então, a gente começa a aprender uma forma e uma imagem de Jesus. E aí tu pode colocar o Jesus de olhos azuis para nós, Diego. Foi a imagem que a gente desde sempre, e aí eu não sei quanto a vida de vocês, mas na minha vida, dentro da igreja, sempre foi uma imagem desse Jesus, né? E aí acho que é importante a gente entender. Nosso país ele foi colonizado. Por isso que eu trouxe aquela imagem, para trazer esse conceito. O Brasil ele foi invadido, ele foi colonizado. A Europa, os europeus são brancos, são, né, de pele branca. Eles trouxeram a sua cultura para dentro do nosso país. Então, se eles trouxeram a cultura para dentro do nosso país, eles também trouxeram as suas representações. Então, a gente se criou entendendo que essa imagem de Cristo era a imagem verdadeira. Eu não sei, a gente se criou, inclusive, lendo livros, né, na escola, com pessoas brancas que costumavam contar a história do país, né? Então a gente também passou a ouvir. Mas eu queria pedir, então, Diego, que você coloque os grandes pesquisadores hoje, se a gente fosse se embasar como seria Jesus, de acordo com a região que ele nasceu, a época que ele nasceu, esta seria a imagem de Jesus. Esse seria Cristo. Cariano, um homem moreno, quase negro, não um alemão de olhos azuis. Então, bom, por que eu trouxe essas duas imagens? Para a gente poder pensar quanto Rafael, quando fala lá na sua fala, né, de que a igreja acaba representando um pouco do que a sociedade é isso, né? Se a Alessandra não abrisse a nossa live hoje citando alguns nomes de alguns santos negros, né, a gente ia se limitar aqui na Nossa Senhora Aparecida e acabou. Certo? Nós íamos, né, Alessandra? A gente ia ficar na Nossa Senhora Aparecida, é a nossa Santa Preta e acabou. Mas é isso, né? A gente passou a nossa vida inteira dentro do espaço da igreja com representações que veio da Europa. Isso é fato, porque os europeus chegaram até o nosso país, os europeus dominaram a nossa cultura, os europeus escravizaram os negros vieram para o Brasil e também não puderam cultuar sua religião, não puderam viver a sua vida de uma forma, não, eles também foram emaranhados com essa cultura colonizadora, né? Com essa cultura que nos impõe. E nos torna, então, essas pessoas que são o que a Júlia trouxe. As pessoas que são as que estão para servir, são as que servem para fazer empregos de baixo escalão. Nós não estamos desmerecendo nem o motorista, nem a empregada, nem o catador de lixo. Não. Nós estamos só dizendo que muitas vezes a sociedade diz que ali é o nosso lugar. E que não é. O nosso lugar é onde a gente quiser estar. E eu acho que o fato de nós estarmos aqui, eu aqui, tá a Júlia aí, o Rafa, a Lê, a Bianca, o Mano, é de poder dizer que a gente pode estar onde a gente quiser estar. Hoje estou fazendo mestrado, sou professora formada, tenho 2 faculdades, mas eu fui a primeira da minha família a acessar a universidade. Como disse o Rafa. Infelizmente, né, Rafa? Meu pai não teve a possibilidade de estar conosco nesse momento de vitória, mas é isso. A gente, a todo momento, passamos a nossa vida lutando para vencer. Lutando para vencer, lutando para mostrar que somos capazes, lutando que a gente tem possibilidade, que nós somos pessoas que têm conhecimento. E é isso. Eu acho que a possibilidade que nós temos é de poder, a todo momento, termos a possibilidade de sermos melhores. E acho que a igreja nos possibilita isso, né? Eu também acho que é dentro da igreja que eu sinto
que também a gente precisa quebrar um pouco com essas amarras, né? E se faz necessário. Se faz necessário e nós estamos aqui para isso. Ajudar os nossos irmãos a entendermos, né? Bom, nós somos da raça negra, o correto era, assim, a gente entender que nós somos uma única raça humana, mas, socialmente falando, é preciso dizer que nós somos da raça negra. Isso falar que somos da raça negra é um motivo de militância, de luta, de dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui, né? Enfim. E eu queria trazer um pouco da questão da igreja, né? Não, antes da igreja, eu queria falar uma coisa que eu queria partilhar com vocês, como professora, que foi uma das coisas que mais me tocou. Tudo isso que eu falei, termos, de conceitos, foi só para a gente entender que o racismo estrutural ele só existe porque desde lá, né, desde a invasão do Brasil, o nosso país ele é colonizador e ele ainda age como colonizador. Né? Ele ainda age usando o poder da branquitude sobre a negritude e sobre as outras raças. Né? Existe uma autora, a Bento, que fala muito sobre isso. Infelizmente, a branquitude não percebe os seus privilégios. O branco precisa entender. Né? Quando é que as coisas vão melhorar? Quando as pessoas brancas começarem a perceber e a entender que elas são providas de privilégios. E o Rafa trouxe exemplo. São 20 chefes na empresa dele, 2 são negros. Num país que nós somos negros, a maioria. Então, enquanto a branquitude não entender que é provida de privilégios, infelizmente, nós vamos ter que seguir lutando. Um exemplo disso é só a gente olhar para a política, para o poder público. Quem são os nossos gestores? São pessoas brancas, na maioria homens. Nem nós, mulheres, temos, às vezes, espaço. Né? É só para a gente olhar para dentro dos outros espaços de cuidado. Quem é a Alessandra que está dentro das nossas escolas? Mulheres, na maioria. Então, para nós, mulheres negras, sempre fica aquela profissão do cuidado. Vai lá no hospital, vai lá no Conceição. Quem são os profissionais técnicos de enfermagem? Na maioria, mulheres negras. Então, nós ficamos sempre com a profissão do cuidado, o do cuidado. Nós nunca conseguimos ir avante, né? E avançar. Mas, bom, uma vez na escola, nós fizemos um projeto sobre higiene, e aí uma colega professora, não negra, né? Ela disse, Grazi, vamos fazer um teatro sobre higiene, vamos fazer um teatro. E aí, então, ela deu os papéis para os alunos, né? E todos os alunos com os papéis divididos, eu já vou terminar, né? Socorro. Com os papéis divididos e tal. E aí, chega uma criança, um aluno dela, né? Chorando, e aí ele disse, ai, prof. Grazi, eu queria participar do teatro, mas a minha prof não deixou. Como a tua prof não deixou? Eu queria ser o sabonete. E a minha professora disse que eu não podia ser o sabonete porque eu sou preto. Diego, mostra pra mim aí o sabonete que eu disse pra ele que ele podia ser. Consegue ampliar a imagem? Eu não sei se vocês conhecem o sabonete Febo. E aí a gente tem, quanto professor, ser muito rápido para responder, né? Porque pensa, gente. Pensa. E eu disse, cara, tu pode ser o que tu quiser, inclusive sabonete. E eu vou te trazer amanhã o sabonete. Eu vou te trazer. Que história é essa que a professora disse? Que tu não pode ser sabonete, cara. Tu pode ser o sabonete que tu quiser, tu pode ser o que tu quiser. Então, assim, né? A gente passa por essas situações que não tem explicação. Não tem explicação. Diego, pode passar. E eu queria dizer para vocês, assim, com muito carinho, assim, encerrando também a minha fala, e eu queria poder dizer muita coisa, né? Que nós temos voz, mas o que está faltando são os espaços, né? Nós todos temos voz, ninguém tirou a minha voz. O que difere é o espaço que me dão, o espaço que nos dão, ou o espaço que não nos dão. Tá? Uma vez, eu e o Café fizemos uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, na minha paróquia. Eu fui a Nossa Senhora, ele foi o anjo, Gabriel. Na verdade, a encenação, ela foi aquela música da Anunciação do Anjo Maria, né?
Quem serás tu, criatura bela? Vocês acreditam que uma pessoa me ligou e disse para mim que eu tinha que tomar cuidado, que a Maria, a Nossa Senhora, não era preta. Assim, nós temos que quebrar muitas amarras ainda. Existe muito preconceito, sim, ainda, muito racismo, sim, ainda. Só que nós sabemos com muita elegância lidar com isso, né? Às vezes a gente é pega de surpresa, como aconteceu comigo, eu não consegui responder. Eu não consegui responder essa pessoa. Mas essa pessoa, toda vez que ela escuta eu falar sobre isso, ela sabe que é dela que eu tô falando. De dizer isso, né? Nós precisamos compreender que isto reflete, né? Eu sou a imagem e o reflexo do Senhor. Nós somos a imagem e o reflexo do Senhor. E ele está em cada um de nós, né? Então é isso, assim, eu por hora, o tempo está acabando, mas eu queria desde já dizer, né? É importante a gente ter o entendimento, como disse a Júlia, né? Nós precisamos ter conhecimento. Quando a gente passa a ter conhecimento, a gente cuida mais um dos outros. Obrigada, Grazi. Sempre imponente, né? A gente queria ficar ouvindo ela assim. Eu estava encantada como os outros, e é claro, ficar assim. Mas eu vou ter que ler os comentários e tudo vai, tudo vai. A Lupira manda um beijo para a comadre, é que na verdade todo mundo é compadre e comadre, né? Então, te mandando um beijo aí, Júlia Silvana. É verdade. Deixa eu ver mais aqui embaixo, vamos ver. A Vera Frasson, mandando beijos. Pé Grazi, tu é maravilhosa. A Letícia Monteiro, tu é demais. Grazi, te amo. As pessoas dizendo qual é a importância de nós estarmos meditando, conversando nessa noite de hoje, né? Mas vamos então para a próxima convidada. Desculpa, infelizmente, Alessandra. Eu acho que nós não vamos ter. Desculpa, Alessandra. Eu acho que nós não vamos ter. Oi, fala. Vai falar, Júlia? Só para falar, mexer com a Grazi. O bom que ele foi comparado ao Febo, porque o Febo é o sabonete mais caro, né? Mais caro. Que a gente tem. E mais cheiroso, hein? E bom. Cheirinho bom. E eu me lembrei... É maravilhoso esse sabonete. Não, e eu me lembrei quando tu falou dos nascimentos dos filhos, né? Eu me lembrei, até esqueci de falar, da minha certidão de nascimento. Não tem negro, né? Eu tô registrada como parda. Não existia cor preta. Eu sou parda, então quer dizer, na minha certidão eu não sou negra, eu sou parda. Eu também. É isso aí, só para complementar. Somos todos pardos, quem tem mais de 30 anos. Todos pardos. Não somos negros. Né? Na verdade, no Brasil, nós temos uma cartela de cores, né? Fala, Rafa. É que agora o pessoal se empolgou. Vai, fala, Rafa. Um negócio do que a Grazi falou, né? Talvez se realmente nós como sociedade um todo, tivéssemos vivido o maio de 1888, nós não precisaríamos ter o 20 de novembro, né? A gente não precisaria ter, né? Se a gente realmente vivesse a liberdade que nos foi dada, nós não precisaríamos estar... Na verdade, ela não existiu, né, Rafa? Por isso que a gente precisa. Aqui hoje. Exatamente. Então, por maio de 1888 não ter sido feito da maneira correta e certa, é que a gente, eu digo, infelizmente, tem que viver esse 20 de novembro de todo ano. E para quem não sabe, o 20 de novembro é um dia da consciência, mas é um dia de Zumbi dos Palmares, né? Então, quem não, como eu falei, do estudo do conhecimento, às vezes as pessoas falam de conhecimento humano, de consciência humana, mas não é isso que significa o Dia da Consciência Negra. É um dia que representa um líder, que foi o Zumbi na época dos escravos. É um dia da gente sentar e refletir sobre todos os feitos, sobre tudo que aconteceu, sobre todo esse legado da escravidão até agora, definir trajetórias de liderança. Enfim, então não é um dia de conscientização do que aconteceu e vem acontecendo com o povo negro.
Então não tem nada a ver. A gente pode até ter uma consciência humana, mas é outro dia, é em outro momento. Não no dia 20 de novembro, por favor. Não, e digo mais, a questão do 20 de novembro, para nós, é um momento também de nós termos um up, né? Termos mais força para continuarmos lutando, né? Porque a nossa geração também precisa disso, de força para continuar lutando. Eu acho que ele voltou. Obrigada, meninas. Mas nós vamos ter que nos policiar, né? A fala é boa. Mas eu acho que o Mano tá de volta. Mano, tu nos escuta? Caiu de novo. Então vamos lá. Ela é juíza leiga, vamos ver o que é isso, e advogada, formada em Direito e pós-graduada em Processo Civil e Direito Ambiental. Tem uma caminhada na igreja que ela vai nos contar, mas ainda não fez cenáculo, quem sabe está convidada. Sua personalidade negra é o senador Paim, e a frase que a inspira é: como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Frase de Djalma Ribeiro. Seja bem-vinda, boa noite, vamos te escutar, Bianca Calçada Pontes. Tudo bom? Conhecida como Bibi. Conheço ela desde criança. Não que eu esteja velha, não é isso. É que o tempo passa rápido, né? Mas eu conheço ela desde a época do homem. Então, conta para nós, primeiro, o que é que me ficou muito curiosa, fiquei curiosa. O que é juíza legal? Bom, primeiramente, vou dar boa noite a todos. Estou muito feliz e muito lisonjeada com esse convite do vicariato. Pelas pessoas da Alessandra e do Diego, eu estendo esse agradecimento a todos do Cenáculo. E só para explicar, assim, a juíza leiga é aquela pessoa... Eu ainda não sou magistrada, tá? Mas é aquela pessoa com quem as pessoas que procuram o JEC, que é o Juizado Especial Cível, o famoso pequenas causas, né? Então, como consumidor, talvez todo mundo já tenha ouvido falar, ok? Então, o que acontece? Quando a pessoa vai na audiência, seja de conciliação, de instrução, as pessoas me veem, porque não está lá uma juíza de direito, está a juíza leiga. O nome não ajuda muito, porque de leiga não tem nada, né? Porque a pessoa tem que estudar, tem que fazer processo seletivo. Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento, isso mesmo. Então, eu faço a audiência, seja de conciliação, de instrução, eu posso ouvir as pessoas, as partes, testemunhas, e depois eu levo para casa o processo, que hoje em dia é eletrônico, enfim, mas em casa eu faço parecer, que seria uma mini sentença, e aí eu encaminho para a juíza mesmo, a magistrada, homologar. Esse que é o trabalho. E muito trabalho, né? Bastante. Bastante, porque tu tem uma noção do todo. Além de advogada, tu tem a relação do todo. Então, partilha... Bom, tu vai nos contar um pouco da igreja, da tua caminhada, mas também partilha, sendo tu juíza leiga, que de leiga não se tem nada, e como advogada, muitas coisas tu teve que conciliar e também sofrer, né? Sim. Também observar. Tu partilha conosco, então, esses momentos, por favor. Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar, eu vou tentar ser bem objetiva, bem sucinta. Eu vou iniciar falando da minha caminhada na igreja. Eu fiquei muito conhecida, né, como a Alessandra falou, pela minha vivência nos grupos de jovens. Então, assim, eu iniciei no Onda, eu participei de alguns encontros na Igreja Santa Bárbara, mas optei pela São Cristóvão. E isso foi do ano de 2001 a 2005. O que aconteceu no Onda? No Onda, eu comecei essa minha vivência, engatinhar e aprender muito mais sobre a nossa igreja. Foi também no Onda que eu tive a oportunidade de começar a me moldar como líder, né? De aos poucos descobrir o meu dom. E o que aconteceu? Eu fiz o sexto Onda e eu consegui, né, depois de alguns anos, ser a timoneira. Então, eu perseverei,
né? Eu aprendi muito, trabalhei nos cursos em diversas funções, eu só não fui diretora espiritual, nem dos tios e nem folclore, porque Deus não me deu o dom da música, né? Mas dei muita palestra, ajudei muito com diversas funções, e isso, assim, como eu disse, foi me moldando como jovem, né? Como pessoa, e muito do que eu aprendi ali, muito das pessoas que eu conheci, isso hoje me fortalece e faz parte da minha vida, né? Então, muitas pessoas, assim, como eu digo, eu trago no coração, porque realmente eu tenho muito a agradecer esse meu período no Onda. Bom, do Onda, concomitantemente, no último ano eu já emendei com o CLJ. Então, eu entrei no CLJ ali em 2004, início de 2005, e foi muito engraçado, porque em 2005 eu fiz 15 anos, em março eu fiz 15 anos, em junho eu fiz CLJ 1385, pelo Vicariato de Porto Alegre, pela Santa Bárbara, porque daí o CLJ eu já fazia na Santa Bárbara, e aí eu trabalhei em setembro como timoneira do Onda, então 2005 foi um ano atípico na minha vida. E era muito engraçado, porque eu saía da Igreja São Cristóvão, quem conhece ali a Paróquia São Cristóvão, em Porto Alegre, sabe que não é muito perto a São Cristóvão, né, da Santa Bárbara. Então, eu fazia o trajeto a pé durante vários meses. Eu saía dos encontros do Onda e ia correndo para os encontros do CLJ. E aí, no CLJ, foi, claro, o ápice, né, da minha caminhada na igreja, onde eu conheci o Diego, o Careca, onde eu conheci muitas pessoas. Se eu não me engano, aqui estava a Jéssica, que é minha melhor amiga, minha madrinha, eu sou madrinha dela, Jéssica Oliveira. Então, assim, pessoas muito especiais na minha vida também. E no CLJ, eu também fui aos poucos, né, aprendendo, trabalhando, fazendo os cursos. Eu fiz CLJ1, CLJ2, CLJ3. E aí isso também me deu a base para que eu pudesse liderar. E aos poucos, como eu disse, né, depois de trabalhar aqui, trabalhar lá na sala, na cozinha, faz isso, faz aquilo, eu tive essa oportunidade de ser a coordenadora do 469. E eu coordenei um curso de CLJ, se eu não me engano, um ano que eu estava enlouquecida. Simplesmente era o meu último ano na faculdade. Então, eu sempre consegui conciliar a minha vida na igreja com o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade. Eu entrei na faculdade com 18 anos, em 2008, e ali, durante uns 5, 6 anos, eu estava direto no CLJ. Então, eu tinha aula de manhã, às vezes de manhã e de noite, sempre fazendo estágio de tarde, e sábado eu estava no CLJ. Domingo eu estava na missa. E isso foi muito bom, porque o Onda e o CLJ me deram subsídios para que eu pudesse ser catequista de primeira Eucaristia, catequista de Crisma, o que eu também me espelhei muito na tia Zilá e na tia Bia, que talvez vocês conheçam, ali da São Cristóvão. Também eu tive, né, a oportunidade, a grande bênção de ser convidada para ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, o que também foi maravilhoso. E aí eu vou mencionar uma colega minha, que é a tia Bel, da Santa Rita, que também é ministra, né? Somos 2 mulheres negras. Então, vou dizer que eu só fui abençoada. Simplesmente fui muito abençoada por ter essa perseverança, por aprender muito, como eu já disse isso, né? Tanto a minha espiritualidade, né? Eu tive ela muito mais fortalecida, a minha fé muito mais fortalecida. Então, é um aprendizado, mas também é a base para a minha vida, do que eu sou hoje. Aprender a ter disciplina, a fazer resumo, a ter pontualidade, a seguir um script, a ficar apavorada com o tempo, que eu sei que eu tenho que falar bastante coisa em pouco tempo. Então, assim, o Onda e o CLJ me ajudaram muito, muito mesmo. Eu sou muito grata a esses movimentos, mas principalmente as pessoas que passaram na minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E agora, sim, só porque o tempo é pouco, eu vou falar um pouquinho da minha família. Eu vi que a minha mãe e o meu pai estão assistindo. Beijo, amo vocês. E o que acontece? Eu sou filha de 2 famílias, né, que vêm assim, negros e índios.
Então, o que eu posso dizer da minha família? Não só a questão da raça, né? Mas também que os meus pais e os meus tios, eles são exemplos para mim como pessoas conscientes da nossa negritude. E aí eu vou dar um exemplo assim, que quando criança, a minha Dinda Beth me levava a diversas reuniões do movimento negro em Porto Alegre. Não sei se a Grazi conhece a senhora Vera Triunfo. Então, assim, ela sempre foi muito ativa, agora, claro, já é uma senhora, enfim, mas eu lembro muito da tia, que eu chamo tia Vera Triunfo, no movimento negro. Também eu tenho que mencionar que, por parte de pai, eu tenho, assim, ó, muitos e muitos exemplos do Carnaval de Porto Alegre. E aí eu lembro muito do meu tio, falecido já, o João Aruanda, e eu sou imperador, talvez até por causa dele. E aí, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que meu pai é uma figura, assim, ó, ilustre do Carnaval, que é o Braulio Pontes. Então, assim, pai, eu tenho muito orgulho da tua história dentro do Carnaval de Porto Alegre. E ali, no movimento negro e no Carnaval, eram os locais que eu me via representada e que eu via os iguais a mim, além da minha família, claro. Porque o que acontece? No colégio, na faculdade, na igreja, nos grupos de jovem, vamos agora trazer mais atualmente nos meus empregos, eu sempre fui a única negra. E se eu não tivesse uma base familiar com essa consciência de que negritude é algo assim da pessoa se aceitar do jeito que é, de nós termos base, que é a fundamental, que é o conhecimento, com certeza qualquer comentário iria me deixar para baixo, ou daqui a pouco eu não iria amar do jeito que eu sou. Claro que eu já alisei o cabelo, né? Eu pensava uma época que eu era Beyoncé, só que ela tinha dinheiro, enfim, então eu queria ser loira, cabelo liso, usei, sim, muita chapinha, e todos esses processos, né, de tentar se adequar. E aí, um certo dia eu disse, chega, eu vou cortar bem curtinho o cabelo, a minha mãe vai lembrar disso, meu esposo também, e minhas amigas também, e cortei bem curtinho, eu disse, eu vou fazer a transição, isso foi em 2017, e eu cortei curtinho o cabelo, veio vindo, veio vindo. É difícil? Claro que é, mas eu não me arrependo. E as pessoas, algumas comentavam, ai, parece homem, ai, não sei o quê. Eu fiz, estou bem satisfeita com o meu cabelo. Então, só para finalizar a questão assim da família, que o que acontece? O avô do meu pai era escravo, o pai do meu avô. Então, seria meu bisavô. E isso não faz muito tempo, né? E aí, como eu disse, que eu tenho muito orgulho da minha família, porque meus pais e meus tios, eles quebraram esse ciclo que, infelizmente, veio após a abolição da escravatura. Porque se a minha avó Nair, que é a mãe da minha mãe, foi empregada doméstica a vida toda. O meu avô, pai do meu pai, o vô Vadinho, foi motorista. Então, os meus pais, meus tios, fizeram com muito esforço e se formaram e fizeram ensino superior. Porque eles tinham essa consciência que era através do estudo que eles iam conseguir quebrar. Minimamente, né? Porque nós ainda estamos engatinhando. Mas eu, né, a outra geração dos meus primos, enfim, nós já sabemos que é através do estudo que nós vamos fazer a diferença na sociedade. Então, eu tenho muito a agradecer aos meus pais, aos meus tios, porque eles também foram exemplo, né, de muita luta, muito trabalho, pessoas assim que na época tinha que trabalhar o dia inteiro, estudar de noite. Então, não era fácil e continua não sendo fácil. Mas eles fizeram a diferença. São meus exemplos. Bom, enfim, aí só para dizer por que eu escolhi a frase da Djamila Ribeiro, porque atualmente eu estou fazendo uma pós em Direito Público, e o objeto da minha pesquisa é analisar os 3 últimos editais dos 3 concursos de ponta aqui no estado, que seria para magistratura, defensoria pública e MP. Analisar o quê? A questão das cotas. Quantos cotistas tiveram no início e quantos cotistas conseguiram
assumir o cargo. E eu já digo que sobram vagas. Mas o que me deixa esperançosa é ver que eu tenho muitos colegas negros. E agora, fazendo parênteses com as audiências virtuais, eu tenho visto muitos advogados negros. E eu fico muito feliz. Eu fico, assim, muito feliz. Porque aquele Ubuntu, né? Tu ver, assim, que legal, ele chegou e eu tô vendo um semelhante. Eu fico, assim, admirada. Né? Se eu pudesse parar a audiência e dizer parabéns, né? Mas não posso. Mas talvez com, né, o meu sorriso na face, a pessoa já entenda que essa irmandade, assim, isso me fortalece também como profissional e me deixa muito feliz. E nos meus 2 últimos anos, assim, de vida, falando da minha vida profissional, que, né, como a Lê já disse, eu sou advogada, mas eu acabei abrindo mão de trabalhar em escritórios de advocacia, porque eu também não me sentia valorizada. E aí vem também a questão do próprio racismo estrutural, que muitas vezes são 2 pessoas, né, com as mesmas competências, no mesmo cargo, e daqui a pouco tu vê que a outra pessoa consegue avançar e tu fica. E isso é um racismo estrutural e muitas vezes é um racismo velado. E eu disse, bom, eu vou ter que, então, abrir mão de alguma coisa para tentar outra coisa, ou seja, o concurso público. Eu ainda não tive a oportunidade de exclusivamente só estudar, mas eu sabia que eu teria que sair de um trabalho, né, de 8, 10 horas, que era nos escritórios de advocacia, para conseguir, que hoje, como juíza leiga, eu tenho mais flexibilidade de horários. E aí, em 2018, eu participei no processo seletivo do IAJ. O IAJ é o Instituto de Acesso à Justiça. Se eu não me engano, a Márcia está aí, ela é minha amiga, não é mais colega, ela é minha amiga. Então, o IAJ, ele concede bolsas para negros e índios neste mundo dos concursos. E eu também sou muito grata ao IAJ, porque no IAJ, nesses últimos 2 anos, eu também fortaleci a minha negritude ao ver que com outras colegas, enfim, juntos nós somos mais fortes. Então, nós estudamos, nós compartilhamos as angústias. Agora, com a questão da pandemia, nós estamos tendo aula EAD, enfim, virtual, e isso é muito bom mesmo, e eu tenho também muito a agradecer ao IAJ. E aí, por fim, eu precisava, assim, só dizer alguns exemplos da representatividade que hoje nós temos aqui no Brasil de negros ilustres, tá? Que me vem, assim, na cabeça. Mas, claro, são muitos, mas ainda não somos o número suficiente. Então, assim, eu pensei na jornalista, a Maju Coutinho, porque hoje uma criança vê a Maju na TV, com o cabelo, né, com o fenótipo dela, e isso é maravilhoso, né? É ver a representatividade, é ver o igual. Então, isso é muito importante para as novas gerações. Eu também cito os artistas, a Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Eu pensei no senador Paulo Paim, na política. Também tenho que citar a doutora Karen Luiz, que ela é uma juíza de direito e uma das idealizadoras, né, e que está à frente do IAJ. Também tem o doutor Paulo Roberto Petri, que é um advogado negro aqui de Porto Alegre. Tem os escritores, né, a Djamila Ribeiro. Tem o Silvio Almeida, que hoje em dia acredito que academicamente eles são muito importantes. Só que não basta só eles. Eu quero ver negros, professores universitários, médicos, dentistas, engenheiros, e também eu quero ver negros nas vocações religiosas dentro da igreja, né? Porque faz falta nós vermos negros dentro da igreja. Então, mais uma vez eu agradeço, eu vou finalizar aqui minha fala, senão vou me empolgar, mas eu deixo aqui também os meus parabéns ao Cenáculo por esse momento ímpar, esse momento tão rico, tão maravilhoso, e que eu me sinto lisonjeada de estar participando, de coração, muito obrigada, mais uma vez nas pessoas da Alessandra e do Diego pelo convite. E é isso, né? Como eu disse, é Ubuntu. Nós temos que estar juntos, porque só me vem na cabeça uma coisa: Jesus Cristo tinha perto de si os excluídos. Isso eu sempre tenho em mente.
E ele veio para essa terra para quê? Para ensinar como se deve amar. E evangelizar é amar em atos e ações. Então, mais do que nunca, não é apontar o dedo, mas estender a mão. Então, quando se fala de racismo, me vem assim na cabeça que a primeira pessoa que se estivesse hoje, né, seria Jesus Cristo, se estivesse em Roma. Jesus Cristo, com certeza, ele levantaria a bandeira contra o racismo. E mais do que nunca, como advogada, eu tento, na minha profissão, defender os direitos humanos, tento, mais do que nunca, lutar pela igualdade, mas não aquela igualdade do artigo 5º que diz assim, todos somos iguais perante a lei. Não. A igualdade de que devemos tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, que é essa que importa no dia a dia. E é isso. Gratidão. Vamos termos que ir finalizando. Muito obrigada, Bianca. Vou ler uns recadinhos que mandaram para ti, tá, Bianca? Aqui é a Jéssica Oliveira, né, a tua comadre, uma amiga comadre que tenho com muito orgulho dessa pessoa. A Adriana Leite, estou assistindo a trajetória da minha colega Bianca de dedicação e amor ao próximo. E aí vamos, né? Vamos aí, grandes pessoas aí. Queremos então agradecer a vocês. Fazemos as nossas considerações finais. Essa live, claro, ela está acontecendo porque nós estamos no novembro. Não só o novembro azul para os homens se cuidarem, mas principalmente da consciência negra, né? O 20 de novembro, ele marca o assassinato de Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi dos Palmares foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, que existe até hoje no estado de Alagoas, né? Na época, todos eram acolhidos dentro desses quilombos. Todos aqueles que conseguiam fugir das senzalas iam para esses quilombos. Se diz na história, se há estudiosos que dizem que o quilombo do Palmares, no seu ápice, ele acolheu mais ou menos 35 mil pessoas, entre negros, índios e outras pessoas desprovidas de segurança. Qualquer um que chegava até lá também era acolhido. Dentro do quilombo existia uma grande organização, né? Cercada, para que ela não fosse invadida, existia uma hierarquia, lá eles plantavam, cultivavam, então, quer dizer, era uma grande cidade de subsistência e de resistência. Mas Zumbi dos Palmares foi traído, né, e assassinado no 20 de novembro de 1695. Né? Mas teve ao seu lado uma grande mulher, Dandara. Dandara era o nome da esposa, com quem ele teve 3 filhos. Assim que ela foi pega pelos guardas, né, ela se jogou do precipício. Ela preferiu morrer do que voltar a ser cativa, do que voltar à escravidão. Então, é esse o 20 de novembro, e essa live traz esse pensamento disso. Eu me lembro do padre com quem eu trabalhei, padre Paulo Meyer, né, a Bianca deve lembrar, lá do Onda, né, uma vez numa homilia o padre disse o seguinte: os nossos preconceitos não vêm de fora para dentro, mas ao contrário, de dentro para fora. Naquela época, né, eu não tinha tantos conhecimentos e demorei para entender isso. Mas é assim. Às vezes a gente tem preconceito com as coisas no olhar. A gente pode dizer o seguinte: não, isso é bobagem, eu não tenho preconceito nenhum. Tenho até amigo negro. Ah, muito bem. Mas tu deixaria o teu filho ou a tua filha casar com um negro? Aí não. Aí não vamos misturar as coisas, né? Então a gente, como cristão, a gente também traz essa reflexão. Que como a Júlia Silvana falou, se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, essas discussões não seriam necessárias. Porque você ia amar e respeitar o teu próximo como a ti mesmo. E ponto final. Respeitar ele na diferença de cor, de pele, de sexualidade, enfim, de tantas coisas que a gente comenta por aí. Então, o cenáculo
né, e o Vicariato de Porto Alegre encerram as suas lives com esta live nossa. E a gente quis trazer para vocês muitas discussões. Não é levantar bandeira que A ou B é melhor, não. Mas de amor ao próximo e respeito ao próximo. E que nós temos voz, que nós temos vez, que nos dói às vezes o olhar do outro, né? Eu sempre que vou no mercado com meu marido, a gente entra de mão dada. Na hora de passar as mercadorias, pergunto, vocês estão juntos? Sempre, sempre. É uma fala típica, né? E no começo até ele me dizia assim, não, ela tá perguntando só porque... Mas hoje ele já sabe, né? Não, é racismo mesmo que ele fez. Né? É preconceito mesmo. Então, que a gente não escute mais isso. Dói. Como a Joana Silvana falou, dói. Dói demais e marca demais. E os nossos filhos terão que ter uma sociedade melhor. Os nossos filhos terão que ser melhor também. Né? Nós estamos criando nossos filhos para isso, para nós termos uma geração mais esclarecida. Está meio demorado, mas nós vamos conseguir. Espero não mais 300 anos, mas nós vamos conseguir. Então, quero agradecer a todos vocês. Vocês podem, eu acho que, abrir aí o áudio só para dar uma última consideração final. Não é um depoimento. A Graça está se coçando ali. É só um tchauzinho. E eu também tenho que dar mais um recado do Vicariato. Nós já estamos 1h41 de live. Né? Agradecer a todos que estão conosco. Então, deem um tchauzinho e eu dou um recado e nós finamos. Pode ser o Negão, que é o único homem aí. Eu acho que eu só para... Então tá, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado e, mais uma vez, muito orgulhoso de fazer parte do movimento Cenáculo de Maria, onde a gente é conhecido por quebrar barreiras, e acho que com essa live e com os temas que o Vicariato de Porto Alegre tem tocado, bem importantes, a gente quer e quebra barreiras e estamos aí para quebrar barreiras, certo? Salve Maria! Salve! Salve! Júlia! Salve! Eu queria agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho desse movimento, um movimento que não tem preconceitos, um movimento que acolhe qualquer pessoa, de qualquer cor, religião, enfim, né? Qualquer bandeira. E como diz a minha frase ali, do Martin Luther King, eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. E essa é a nossa luta. E das minhas lideranças na igreja, eu tenho certeza que, como chefe de curso de Cenáculo de Maria, como chefe de sala do ECC, como coordenadora de pré do CLJ e tantos outros, eu fui escolhida e fui convidada pela minha personalidade. Eu tenho muito orgulho de ser cristã por isso, e não pela cor da minha pele. Então, a gente consegue, se a gente se impor e demonstrar que a gente está afim, que a gente tem interesse, a gente consegue chegar, sim, aonde a gente quer, e não baixar a cabeça e não desistir, porque a oportunidade está ali. É mais difícil, mas a gente consegue alcançar. Salve Maria, um beijo a todos e obrigado pelo convite. Grazi? Também quero agradecer, né? É uma angústia, porque a gente quer falar um monte de coisa e não dá para falar um monte de coisa, mas eu quero agradecer e dizer que nós precisamos, sim, superar essas ausências, né? A gente precisa de mais referências negras, dar visibilidade para as pessoas negras, principalmente as mulheres negras, e de dizer, né, que acho que é uma coisa que é bastante importante, a nossa igreja ajuda muitas pessoas, e muitas vezes a nossa igreja vai para as periferias, e na maioria das vezes quem está nas periferias somos os negros, somos nós negros. Nós precisamos lutar para que a gente não precise mais fazer caridade, que a gente tenha políticas públicas que sustentem, que dê base para o nosso povo poder estudar com dignidade, ter saúde com dignidade. A igreja precisa ser um espaço de trabalhar o espiritual, não mais o físico.
né? Hoje a nossa igreja precisa trabalhar para dar dignidade para as pessoas. A nossa igreja precisa um dia se tornar só ser uma casa espiritual. E quero encerrar indicando 4 mulheres negras para quem está nos acompanhando. Uma, a Bianca já falou, que é da Djamila Ribeiro, esse livro, Pequeno Manual Antirracista. Essa da Shimananda, falar sobre o perigo da história única, o perigo que a gente corre quando a gente só tem uma única história. A outra é a Nilma Lino Gomes, que fala do movimento negro educador. E, por fim, a Djamila também, mais um livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Uma boa leitura, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a pauta antirracista, são livros simples e fáceis de compreender. Um beijo e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bianca, suas considerações brevemente, amor. Rapidinho, então assim, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Como eu disse, é ímpar na minha vida e eu tenho certeza que é ímpar no movimento do cenáculo. Então, na igreja é muito importante isso. Parabéns para quem idealizou isso. Quero também agradecer quem está nos assistindo, as pessoas aqui que eu pedi, a Adri, a Márcia, a Gé, meus pais. Um beijo muito grande. E dizer, como eu antes falei, né, nós continuamos na luta, porque nós precisamos sempre estar lutando. Principalmente nós, mulheres negras, nós sempre temos que estar lutando. Então, gurias, se algum dia vocês titubearem, vocês já sabem que podem contar com a minha força, porque nós somos guerreiras. Então, um beijo, uma boa noite, uma abençoada semana a todos nós. Então, avisos finais. Que a live está disponível na nossa página. Se você perdeu a metade, quer ouvir de novo, vai lá e discuta de novo. E outra, é a última live, mas não é o último momento. Nós ainda temos algo em Porto Alegre que nós estamos te convidando, que é o reviver. Reviver. Né? O que é o reviver? Este ano tem sido um ano diferente de todos os outros, né? Que estamos acostumados a vivenciar. Acreditamos que todos vocês estejam cientes disso e abriram mão de muitas coisas, até do encontro, né? Dos nossos cursos, dos cenacos, dos nossos reencontros, pessoalmente, que saudade, né? E esse reviver vai ser um encontro virtual. Será um reencontro virtual. Mas, para isso, é preciso que você se inscreva até dia 14 de novembro. Tá? Ali eu acho que está passando aí o endereço, né? www.bit.ly/revive Porto Alegre. Bom, de qualquer forma, nos grupos de WhatsApp, os coordenadores estão divulgando. Nós estamos esperando as suas inscrições. Então, vai ser um reencontro virtual. Agora eu deixo ali, ó, www.bit.ly, né, /reviverpoa. Inscrições até dia 14 de novembro. Foi uma pena nós não estarmos com o Mano, ele não conseguiu, então nosso carinho para ele, que ele, né, citou o Pantera Negra, que foi um sucesso de bilheteria, nós falamos nas crianças, né? Então, foi um dos maiores sucessos dentro desta nova geração, e isso foi maravilhoso, né? O ator em si, ele já era um ativista, ele também teve a ajuda do outro ator, Denzel Washington, para chegar, né, terminar os seus estudos, estava com uma doença terminal, e foi até o fim, lutou até o fim, ele incorporou o Pantera Negra mesmo, né? Então, que a gente também, nós, dentro de cada um, temos essa pantera. Mas a gente nunca esquece, né? Que nosso primeiro ídolo, número 1, é Jesus. Se todos nós lembrarmos das palavras de Jesus, seremos sempre felizes e sem preconceitos. Amar o próximo como amar a ti mesmo. Respeitá-lo, da jeito, da forma com que ele é. E, principalmente, também, respeitar as opiniões do próximo. Isso são coisas muito importantes. Então,
Um grande abraço, fiquem com Deus e salve Maria! Salve! Salve! Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de